que eu sabia que ia passar por um momento extremamente forte. Então eu já pedi a Deus ali que me fortalecesse. E ela deixou me aproximar e eu me aproximei. Eu fiquei muito assustada, assim, porque o rosto dela era uma máscara de dor profunda e eu não estava entendendo por que essa máscara de dor, né? E por que também ela estava no umbral, era a coisa que eu mais queria entender. E aí ela me trouxe o relato, que ela engravidou, mas que ela não queria ter engravidado. Que ela não queria de jeito nenhum, que ela estava no momento da vida dela, que não seria, que ela não teria condições de se dedicar à maternação e tal, ela não queria. Que ela pediu a Deus, inclusive, que intercedesse nesse movimento e tal. Ela disse que ela não tinha força, que ela não iria de jeito nenhum procurar um aborto, porque ela também não tinha força para isso. E eu perguntei se era por uma questão religiosa. Ela disse não, por uma questão minha. Eu também não ia ter coragem de fazer uma coisa dessa, mas na minha encarnação eu sinto que não era a minha ter filhos, era a minha seguir com as coisas que eu precisava estar fazendo e precisando desenvolver. Ela disse que levou a história para o pai da criança. O pai da criança também não queria, não era um projeto dele. Ela me disse que ele já tinha 2 filhos e que eles estavam simplesmente namorando, que ele não queria mais ter filhos e que ele estava namorando com ela. Uma das coisas que a fez querê-la é porque ela também dizia que não queria filho. Que ele não queria mais filhos, então ele não sabia como é que ia lidar com aquilo. Ele propôs o aborto, ela recusou. Ela disse que não, que isso ela não teria, mas que ela ficou assim, né? E aí ela contraiu rubéola. Quando ela contraiu rubéola, diz ela que ela comemorou. Não sei se vocês sabem, mas quem tem rubéola, aí é preciso tirar o neném, porque pode ter uma série de coisas, né? E aí os médicos, enfim, falaram com ela, olha, você está com rubéola. E ela entendeu. Ela disse que ela agradeceu a doença, porque aquela doença estava trazendo ela para ter coragem de fazer uma coisa que ela não tinha, não é? E ela entrou para fazer o aborto por causa da rubéola, do que ela ouviu, de como nasceria o filho dela, do que poderia acontecer com a criança. Ela teve uma rubéola muito forte e ela desencarnou no meio do procedimento. Houve uma complicação no momento, não é? Com anestesia, com uma série de coisas, ela teve um choque anafilático e desencarnou nesse momento. Aí eu comecei a perguntar o que é que ela estava sentindo, por que que ela estava ali no umbral. E ela disse o seguinte, que ela acha que foi ela que evocou a rubéola. Eu olhei para o mentor fez assim para mim, que não, que ela comemorou a rubéola, né? Que ela procurou a morte dela. E ela vivia numa culpa imensa por tudo que causou, por saber como a família dela ficou, como o pai, a mãe, enfim, como todos ficaram. E ela entrou num processo de negação de vida. E o que está acontecendo com a nossa amiga que está lá no umbral, achando que foi ela que evocou a rubéola? Ela nem fez isso, ela se surpreende. O fato real é, ela se surpreende porque teve a rubéola, só depois é que ela acha que foi uma coisa boa. A doença para definir por ela o que ela não teve coragem de fazer antes, que era tirar o neném, mas não há, o mentor conversou comigo, não há nenhum procedimento com ela de ter evocado a rubéola, como ela, no umbral, mantém essa crença, que ela pediu uma doença, e a doença veio e ela morreu. Ela tem muito ódio dela, Ponto. Vamos agora para a segunda parte da história. Conversando com o mentor espiritual, ela trabalhou em outras vidas exatamente com abortos ilegais. E o que acontece com ela
é que ela ainda não está conseguindo fazer esse confronto, não é? Quando a gente desencarna, aos poucos nós vamos nos lembrando também de uma encarnação anterior. E o mentor acredita que essas memórias já chegaram a ela e ela repele, ela não quer entrar em contato com esse tipo de memória. Ela não quer se lembrar de que em outra encarnação ela trabalhou com abortos ilegais.